Seja bem-vindo ao Passo a Passo. Neste vídeo, irei ensinar como se deduzir a lei de Steven, a equação fundamental da hidrostática. Bom, para deduzir essa equação, você deve pensar no seguinte: imagine uma coluna de água com altura específica e com uma área específica. Agora, leve os termos em consideração. Você tem o que? A área em metro quadrado. A coluna de água também vai ser dada em metro. Você pode aqui usar outras unidades, né? Você pode usar centímetro quadrado. O importante aqui, ó, é que em ambos os termos a unidade seja semelhante, né? Se eu for usar metro quadrado para área, então eu uso metro para altura. Se eu for usar centímetro quadrado para área, eu uso centímetro para altura. Agora, prosseguindo na resolução, eu vou levar em consideração aqui, ó, a área dessa coluna de água, a altura dela, o peso da coluna de água. Por quê? Porque a força-peso é o que está atuando aqui, né? Se existe aqui um peso, existe a força-peso atuando. Além disso, eu tenho o quê? O volume que eu tenho no recipiente, que vai me ser dado em metros cúbicos, e o peso específico da água, que eu também tenho que levar em consideração para fazer o quê? Para calcular o ρ deste corpo, dessa coluna de água, ou seja, a pressão que eu tenho aí. Como é que eu vou fazer isso agora? De uma forma muito simples. Eu sei que volume é igual a área vezes altura. Eu tenho a altura aqui, a área, eu tenho a unidade que é metro quadrado. O meu peso da coluna de água vai ser o que? Vai ser o meu peso específico da água vezes o volume da água. Portanto, ó, ele vai ser igual a o peso específico vezes a área vezes a altura, porque o volume é área vezes a altura. Prosseguindo na minha resolução, eu sei que pressão é igual a força sobre área. Agora, a minha força, ela vale o que aí? Sempre, meu filho, a minha força é o que? É o peso da coluna de água. E o peso da coluna de água é dado pelo peso específico da água vezes a área do recipiente, vezes o que? A altura da coluna de água. Portanto, ó, meu F vale o peso da coluna de água. Ele vale, portanto, o peso específico da água vezes a altura, vezes a área do recipiente, vezes a altura da coluna de água. Eu tenho área aqui embaixo, eu tenho aqui em cima, uma anula a outra. Então, vou ter aqui, ó, o peso específico do meu líquido, do meu fluido, que é a água neste caso aqui, que eu estou deduzindo, vezes a altura da coluna de água. Este vai ser o meu ρ. Este vai ser o quê? A pressão. A pressão no tubo. Esta é a forma como se deduz a lei de Steven, o princípio de Steven, a equação fundamental da hidrostática.